nossa missão. Boa noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. Nosso tema hoje é pesquisa e inovação. Boa noite, Muhammad Parrini, superintendente financeiro do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Tudo tranquilo? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, Tony. Como é que está o nosso hospital lá? De vento em popa? Está indo muito bem, a gente está muito orgulhoso da nossa missão no Hospital Moinhos de Vento. A gente sabe da dificuldade de obtenção de espaços hoje para a comunidade em Porto Alegre com relação ao segmento hospitalar. E o hospital está investindo e crescendo para poder atender as expectativas dessa comunidade. O que é o hospital? Quem são os seus donos, se é que ele tem? Como é a estrutura que administra e que gere o hospital? Muito boa essa pergunta. Você sabe que tem muita gente que me pergunta isso. Quem é teu chefe? Quem é o dono do Moinhos de Vento? Quem é o dono do Moinhos de Vento? O Hospital Moinhos de Vento é uma associação sem fins lucrativos. Então, isso significa que ela não tem lucro, mas a gente precisa de superávit. E é uma instituição autofinanciável. Isso significa que o hospital ele não repassa seus lucros para ninguém e também, numa eventual crise, não tem para quem pedir o seu dinheiro. Então, é a parte boa e a ruim. Mas os recursos do Hospital Moinhos de Vento são reinvestidos na própria instituição. Quer dizer, o lucro, no sentido mais amplo, ele é necessário porque precisa reinvestir, precisa ampliar. Então, esse é o nosso discurso ali dentro, bastante do hospital, né? A gente não tem lucro, mas a gente precisa ter o resultado para poder reinvestir. Sobrar da operação para poder reinvestir. Exatamente. Nesse momento, a gente está atendendo a um pleito da comunidade, muita gente querendo ir para o Hospital Moinhos de Vento, não conseguindo espaço, então a gente está atendendo. Se as pessoas querem vir para o nosso hospital, entende que a gente tem o melhor corpo clínico, a melhor estrutura, a melhor missão, a gente tem o papel de investir. A gente está investindo de forma significativa para poder atender a demanda da sociedade gaúcha. E qual é o limite desse crescimento? Porque crescer é bom, agora crescer o limite é o meu bolso e a quantidade de tamanho terreno do terreno, e a sede, a demanda da população. Porque crescer demais e de forma equivocada é um perigo, né? Tem instituições, inclusive, que não sobrevivem ao crescimento. Né? Não vai ser o caso do não estou... Mas você tem razão. Mas é verdade, é um desafio grande. Assim você vira superintendente lá no hospital. Obrigado, estou bem aqui. Mas eu acho assim, voltando à tua pergunta sobre quem são os donos, o hospital foi criado em 1927. Esse ano a gente está fazendo 100 anos, uma coisa bem interessante. A gente está fazendo 100 anos da Carta de Intenção, criada pela Liga Alemã. Então, o hospital é um antigo hospital alemão e, em função da Segunda Guerra, houve a mudança de nome para o Hospital Moinhos de Vento. Mas a gente é ligado às Schwesters alemãs, então a comunidade luterana alemã. Hoje nós somos um hospital ecumênico, aberto, um hospital brasileiro. Mas a origem dele está na comunidade alemã, luterana urbana de Porto Alegre, na criação. Em 1913 foi criada a primeira carta de intenção com relação à criação do hospital. Estamos fazendo um século hoje da ideia do Moinhos de Vento. E somente em 1927 foi finalizada e inaugurada a pedra fundamental do Hospital Moinhos de Vento. E nesse ínterim teve a Primeira Guerra Mundial, e tiveram que parar as obras, contribuições de todas as comunidades. A gente até achou agora há pouco tempo um selinho de contribuição que a comunidade contribuía para a construção do hospital. Houveram doações das próprias entidades ligadas no ano passado. E foi muito interessante, porque hoje o hospital ele é um hospital de todos. Nesse ínterim da Primeira Guerra Mundial, houve a plantação de um bosque. Nós temos um bosque, né? Então, aquele bosque foi porque, na verdade, teve a Primeira Guerra Mundial, foi paralisada as obras, não tinham o que fazer com os funcionários, vão plantar árvore. E hoje é um dos nossos grandes ativos, é aquele bosque no meio do hospital. Bom, recentemente o hospital firmou uma parceria com uma instituição de saúde, de ensino, se não é a mais, está entre as 3, 4, 5 do mundo, que é a Johns Hopkins. Sim. É uma referência. Quantos Nobéis tem lá? Sim. 36 prêmios. 19 na medicina. 19 na medicina. Eu acabei de chegar de lá, fica em Baltimore, bem pertinho de Washington.
a gente tem muito orgulho dessa filiação. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos, eles trabalham muito com o ranking de... Eu só não sei para onde eu olho. Para mim, eu sei que não é a melhor opção, mas... Não é uma boa opção. As câmeras, elas nos perseguem, nós conversamos. Então, os americanos trabalham com o modelo de ranking. Não sei se é a melhor forma de fazer na medicina, dizer que o meu hospital é melhor do que o seu hospital. Eu nunca acho isso adequado. Eu acho que tem hospitais bons e podemos dizer que nós somos um bom hospital. O Hospital Moinhos de Vento está entre os 6 hospitais de excelência do Brasil, os outros 5 estão em São Paulo. Na revista América Economia fomos considerados entre os 10. O Einstein no Sírio. Einstein, Sírio-Libanês, Samaritano, Oswaldo Cruz, HCOR e o Moinhos aqui. E o Moinhos. Então, a revista América Economia também faz um ranking. Nós estamos entre os 15 melhores hospitais da América Latina. Então, estamos indo para a 5ª certificação da Joint Commission. Então, a gente não trabalha com ranking, mas a gente tem referenciais para nos dizer que nós somos um hospital realmente muito bom. A Hopkins, os americanos já fazem o oposto, eles trabalham com ranking. E nesse ranking que eles fazem, o principal ranking deles é de uma revista americana, séria, e esse ranking existe há 23 anos. Dos 23 anos, a Hopkins ficou 22 anos como o melhor hospital dos Estados Unidos. E por que eles são bons? O que faz deles tão bons? É uma boa pergunta. Porque tem cama, tem enfermeira, tem médico. Não que isso não seja importante, é fundamental, mas deve ter um algo a mais. Sabe que eu estive lá agora no primeiro encontro internacional, né? E eles são bem internacionais com os parceiros internacionais. Eles têm muita gente no Oriente Médio, Middle East, tem Ásia, América Latina, eles têm um com o Chile, outros hospitais acho que na Colômbia. O Hospital Moinhos de Vento foi escolhido para ser o primeiro hospital, a primeira filiação internacional no Brasil. No Rio Grande do Sul nós temos exclusividade, então nós somos o ponto de referência da Johns Hopkins. A pergunta que você fez do porquê que a Hopkins ele é um hospital de excelência, eles falam muito em mission driven, que é uma coisa muito interessante. Orientados pela missão. Orientados, eu ia traduzir agora, para não ficar muito americanoide, mas é isso aí, orientados pela missão, que eles dizem. E eu tenho muito orgulho porque eu estou há 6 anos nesse hospital e eu vim de mercado financeiro, petróleo, hotelaria, e empresa de capital aberto, eu reportava para a SEC. E os associados do Hospital Moinhos de Vento, bafo na nuca do acionista. Bafo na nuca, às vezes capital mais com menos. E pela primeira vez eu estou num hospital focado na missão. Então, para mim é um aprendizado, eu estou trocando, né? Parte eu dou a minha contribuição para o Moinhos e o Moinhos me dá também a sua contribuição. Então, essa troca é muito interessante, você conseguir perceber que existem coisas em comum. E qual é a missão de um hospital? Cada um escolhe a sua missão, né? Alguns é gerar conhecimento, salvar. A nossa missão é cuidar de vidas. A gente cuida de vidas e tenta buscar excelência. E pela primeira vez a gente está buscando, aliando cuidar de vidas, a segurança máxima ao paciente e a geração de conhecimento. E nesses dois suportes, nessa missão, a gente buscou essa filiação com a Hopkins que cai como uma luva. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho depois do intervalo? Pode ser? Rápida parada para os nossos parceiros, sempre agradecendo ao Sebrae, especialistas em pequenos negócios, Unicino, somos infinitas possibilidades, e Farmácia São João, sua saúde é a nossa missão. Já voltamos. Mãos e Mentes, de volta, hoje conversando sobre pesquisa e inovação com o Muhammad Parrini, que é o superintendente financeiro do Hospital Moinhos de Vento, pelo sotaque carioca. Eu sou carioca, estou aqui há 6 anos. Há 6 anos? E está curtindo, não? Estou tentando anular o meu sotaque. Não precisa, cara. Anular o meu sotaque. Mas aqui dentro do Rio Grande do Sul tem sotaques tão diferentes. É verdade. Mas eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Tenho um filho gaúcho, minha mulher está grávida de novo, então está para nascer. Colorado estou decidindo onde vai nascer ainda, vai nascer lá no mundo. Na maternidade, que é praticamente nova, né? Uma bela maternidade. Ela tem uns 4, 5 anos, talvez. Tem uns 3 anos. Bom, vamos voltar no Johns Hopkins. É Johns mesmo. É Johns. Johns Hopkins, S e S. Johns Hopkins. Foi o primeiro doador da Hopkins em 1870, aproximadamente, que doou para a construção desse hospital. E você perguntou para mim, né, que eu acabei não respondendo a sua pergunta, o que faz deles serem melhores? Number one. O que faz ser número 1? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante
diferente do Brasil para os Estados Unidos, é que aqui a geração de conhecimento está muito presa nas universidades públicas ou em algumas privadas. E lá, a geração de conhecimento, a geração de pesquisa, o que é pesquisa? É publicar, é buscar coisas novas, é buscar inovação. Isso está presente também em instituições de saúde. E então, por exemplo, se você fala Harvard também não tem dono, a Universidade de Harvard. É uma instituição privada que também busca recursos sem fins lucrativos, mas é privada. E ela tem um leque amplo na busca do conhecimento. E aqui eu entendo que o polo nosso de excelência está muito preso ainda nas universidades federais. Você está falando de URGS, de UFRJ, de Unicamp, de USP. E a gente entende que lá isso está mais descentralizado. Então, se você falar hoje em Hopkins, eu não tenho certeza dos números, eu acho que são 9 centros universitários, o principal centro de filosofia, ciências políticas, economia é na Johns Hopkins. Em prêmios Nobel tem na Johns Hopkins. Tem. Agora, tem um fator, desculpa interromper, mas tem um fator lá que, na minha visão, assim, que é uma visão de leigo, mas que acompanha, é decisivo. A cultura da doação. A facilidade que se tem para doar para uma instituição dessas, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do reconhecimento público, aqui, às vezes a pessoa doa e não conta para ninguém, porque vai ter 50 lá pedindo amanhã. Lá isso é fácil, o ex-aluno, o ex-paciente. Você está muito bem informado. A gente acabou de chegar de lá, um dos tópicos foi esse. Isso é uma coisa chamada endowment. Eles têm isso muito prática. Eles não têm doações pontuais que nem existe aqui. Olha, fulano resolve doar e tem um prédio no nome dele. Isso lá é uma coisa muito maior. Existe a questão do mecenas, o mito do mecenas, no qual existem os grandes doadores. Mas você tem razão que o volume grande de doações lá são de pequenas doações. O grande fundo de Harvard, por exemplo, ou de outras instituições, vem de pessoas que doam $400 anualmente. Muitas vezes ex-alunos, né? Aqui as universidades não têm essa cultura de trazer o ex-aluno, de valorizar. Sabe quantas pessoas a Hopkins tem trabalhando só em projetos de doação? 700 pessoas. 700 pessoas, fundraising, mas... Fundraising puro para doações. Em nome de uma missão. Obviamente que lá tem questão tributária. Isso é o departamento de doações. O Brasil é mais fácil você perpetuar a riqueza. Então, você é milionário há 6 gerações atrás, o regime tributário brasileiro permite você que daqui a 7 gerações seus herdeiros sejam milionários. O regime tributário americano estimula mais a doação nesse sentido, porque é isso. Bill Gates já avisou, né? Que a hora que se for... Mas eu acho que tem uma questão cultural. Quando você fala em Warren Buffett, você fala em Bill Gates, esses caras eles têm uma visão mais ampla da doação, de como eu posso contribuir para o meu país, para a minha sociedade. Isso efetivamente é um valor. É um valor como da tal, sociedade. é valorizado pela sociedade. Não da forma que a gente diz, o cara está doando porque quer parecer que é bonzinho, está usando de marketing. Não, lá a doação é valor. Eu vou ter que dizer para você que eu tive com o principal fã, o vice-presidente responsável por isso na Hopkins, e ele me disse que está vindo agora para o Brasil, que existem 3 brasileiros para doar. Para lá. Que ele me disse o nome, obviamente que eu não vou dizer, para doar para lá, pessoas notórias, para doar para a Hopkins. São doadores frequentes da Hopkins. Veja só. Então, devem doar para cá, essas pessoas também devem doar para cá. Devem ter seus programas aqui, mas possivelmente eles identificam lá um centro que vai perpetuar um sonho. E Mohamed, assim, tentando cartesianamente, jornalisticamente simplificar, nessa parceria do Moinhos com a Johns Hopkins, o que eles ganham e o que o Moinhos ganha nessa? Qual é a relação de ganha-ganha nessa parceria? Por que Porto Alegre interessa a eles? Né? E o que dessa parceria vai beneficiar nós, que estamos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? Antes estava muito claro para mim qual era o nosso ganho, né? Então, assim, para eles eu fui lá agora e aí eu pude identificar melhor quais são os interesses deles nessa internacionalização. O nosso, eu posso dizer com mais clareza, eu quero gerar conhecimento e eu quero maximizar a segurança do meu paciente. Gerar conhecimento significa uma mudança no perfil da instituição. A instituição hoje, Moinhos, pode, se quiser atender o celular, não tem problema. Desligar o celular. Pode desligar ou pode atender, não tem problema nenhum. Okay. Eu já atendi telefone no ar uma vez, não fui demitido, estou aqui até hoje, não aconteceu nada. O Moinhos hoje é um hospital.
É um hospital. Isso quer dizer que ele vai começar a investir mais em pesquisa, em educação, isso tem esse viés. Só para dizer para você, a principal escola hoje de técnicos de enfermagem no Rio Grande do Sul, eu diria que talvez seja a nossa, foi fundado junto com o hospital pelas Schwesters. Então, se você pensar hoje que o hospital era tocado pelas irmãs luteranas, pelas Schwesters, todo o atendimento assistencial era feito por elas, e em algum momento elas criaram uma escola de enfermagem em 1927. Então, nesse sentido, a gente tem a tradição da educação. Tem uma ainda lá no Moinhos, né? Tem uma lá. Nós temos várias. A irmã Iris, que é uma pessoa assim, espetacular. Se estiver nos vendo, um beijão para a irmã Iris. Muito. Olha, não vou controlar porque é privado, mas ajudou a minha família muito num momento complicado. A sua bondade, a sua generosidade, a presença dela resolveu uma situação. Né? Então, a gente tem irmã, faço o registro. E tem um pastor luterano lá também. E é sempre bom, quando eu passo nos corredores, eu penso, quem que é o meu chefe? E aí eu olho assim e vejo, tá ali o norte que eu tenho que seguir, quais são os valores que eu tenho que seguir. Mas, de volta à pergunta, o hospital vai investir também em pesquisa? Então, assim, nós temos uma escola de enfermagem, muita gente não sabe, mas nós somos a principal pós-graduação em saúde hoje no Rio Grande do Sul. Assim, eu tenho uma associação com a Fundação Getúlio Vargas, no MBA em pós-graduação, e nós temos várias pós-graduações. Não tem visibilidade. E gente do interior vem para cá em massa para tentar ganhar conhecimento real e prático no Hospital Moinhos de Vento. Eu tenho pós em fisioterapia, em nutrição, em psicologia, em enfermagem e também na área de saúde focada em gestão. Então, assim, são muitos alunos que vêm para cá, eu não tenho o número exato agora, mas é a principal pós-graduação hoje. Faculdade, a gente ainda não tem planos reais, mas quando a gente fala em conhecimento, a gente acabou de criar uma superintendência, quer dizer, agora eu tenho um par que a gente promoveu de gerente para superintendência para aumentar o nosso foco nesse processo de conhecimento. Então, assim, a primeira coisa é reafirmar que nós somos um hospital e nós continuaremos e seremos um hospital e a gente tem muito orgulho. Quando a gente fala em geração de conhecimento, é poder atrair equipes multidisciplinares que pensam a doença do paciente e o paciente como centro do atendimento. Aliás, muito do conhecimento já deve estar lá dentro, né? Deve estar. Como é que Pela expertise e sistematiza e relaciona e transforma isso em algo diferente. Exatamente. O que se faz lá dentro... Mas a gente quer esse pessoal em horário integral. Então, hoje você tem grandes professores da Hopkins, que são médicos do Moinhos, professores do mundo inteiro, professores da URGS, do Clínicas, mas a gente sabe que muitos deles estão com os pés ainda em outros locais. Quer dizer, esse é um dos focos da parceria, dar mais ênfase à questão da produção do conhecimento. Isso a Hopkins pode ajudar o Moinhos? Pode ajudar o Moinhos na geração do conhecimento. A gente não tem ainda planos definidos do como fazer isso, mas a gente pode criar intercâmbios enviando fellowships e residências comuns com a Hopkins, enviando nossos médicos para lá e o principal, dando para os nossos pacientes a abertura hoje de saber que se você quiser fazer amanhã um tratamento na Johns Hopkins, você vai buscar um Moinhos de Vento e você vai ter acesso não só à melhor medicina uma das melhores medicinas do Brasil, que é através do Moinhos de Vento, mas você também vai ter acesso ao que tem de melhor no mundo. Mas esse processo fica bem simplificado. Muito simplificado. O Moinhos faz a tramitação. Se você quiser na cardiologia, na oncologia, o Moinhos de Vento te dará acesso. Então a gente tem um tripé muito claro, que é o tripé do conhecimento, é a questão da segurança do paciente, a própria área de enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, que já tem tradição na limpeza e na organização germânica. Que isso é uma novidade, uma primeira inovação que o hospital teve, antes mesmo de terem pesquisas mostrando a evidência da segurança do paciente e da limpeza na questão da infecção. O Moinhos tem tradição disso. Hoje, a gente foi precursor da Joint Commission. Nós fomos o segundo hospital do Brasil a ter a certificação da Joint Commission, o que hoje vários têm e reconhecem como qualidade. Nós fomos o segundo do Brasil hospital a ter isso. O primeiro foi o Albert Einstein. Nós estamos indo na 5ª edição e agora a gente está buscando a certificação Magnet, que é a certificação da assistência e da enfermagem como uma enfermagem de excelência, que a gente está buscando também em parceria com a Hopkins e com a Associação Americana de Enfermagem. Vamos falar depois do intervalo sobre Copa do Mundo? Vamos. E de que forma a Copa, o Moinhos é um dos 2 hospitais credenciados, né, de referência para a Copa. Sim. E de que forma isso está auxiliando o hospital a se desenvolver, a buscar investimentos. Né? Então, depois do intervalo, um pouco de Copa do Mundo no universo da medicina. Até já.
Irmãos e Mentes de volta, conversando com Muhammad Parrini, superintendente financeiro do Hospital Moinhos de Vento. Muhammad, Copa do Mundo está chegando e a gente sabe que existiam uma série de incentivos, né, para instituições de saúde que quisessem investir em função da Copa. E de que forma o Moinhos está usando esses benefícios ligados à Copa do Mundo? Primeiro é a necessidade a gente percebeu que havia uma necessidade, mesmo antes da Copa, de serviços de saúde. A demanda estava aumentando muito fortemente. Muita gente pergunta para que investir, né? Para que investir em hospital? Por que você quer crescer, né? Eu sempre pergunto que todo mundo que busca um leito, chegar num hospital numa emergência e não conseguir entrar para conseguir um leito, ou quando você quer fazer uma ressonância magnética, você leva 3 semanas para fazer, a gente decidiu por ir fazer os nossos investimentos independente da Copa do Mundo. Mas a gente também fica com a impressão de que o Brasil está mudando, o Brasil está crescendo. A Copa do Mundo ele é uma referência de recebimento de turistas, né? Então, uniu a necessidade da nossa comunidade e a necessidade de um evento tão importante como a Copa do Mundo aqui. Obviamente que o nosso programa de investimentos, a gente está no momento agora de execução. A gente começou a pensar isso em 2008. Em 2009, nós assinamos um grande programa, fizemos uma captação internacional, e depois, com o BNDES, fizemos um programa importante. Parte dos pré-requisitos que o BNDES nos deu para o processo de expansão, que metade é com capital próprio e metade é com o BNDES, parte disso foi ter todas as licenças a tempo do prazo de assinatura. E o processo da Copa do Mundo foi muito interessante, porque a Copa do Mundo acelerou muitos processos. A gente teve uma grande parceria, tanto da Prefeitura quanto do Estado, e entramos no projeto Copa para a liberação dessas licenças que hoje estamos... Agilizou o processo. Então, agilizou, a gente pode afirmar, mesmo o Moinhos não sendo um hospital que atende pelo SUS, né, ele atende basicamente convênios e privado. Mas a expansão dos convênios hoje é tão grande, né? Chegou a camadas da população que antes não chegava. Hoje é de todos podem, a maior parte da população tem acesso ao Moinhos de Vento, a gente tem muito orgulho disso, de não ter nenhum tipo de segregação de classe social, religião, raça, cor e nem poder aquisitivo. Os planos de saúde estão aí disponíveis para as pessoas que possuem seus empregos. Os empregadores mais e mais entendem que esse é um grande benefício. Proteger a família do seu funcionário é muito importante. Assim como a gente protege os nossos colaboradores, tem muito orgulho de trabalhar lá. Então, a gente, hoje, 95% da receita do Hospital Moinhos de Vento, praticamente, é de convênios de saúde. 90%, 95%. Que se popularizaram muito e a tendência é que se popularizem ainda mais. E que não tem nenhum problema, é que a gente tem muito orgulho disso, é parte da nossa missão atender a todos. O importante é prover com a melhor medicina, com a melhor tecnologia possível. E o que a gente mais quer é que ninguém precise sair do Rio Grande do Sul para se tratar, muito menos um turista. Se precisar, que seja para Johns Hopkins. Se precisar, que seja para melhor. Que seja para melhor do mundo. Nem que seja para tirar a dúvida de que aqui a gente está fazendo a coisa certa. E mesmo assim, com as possibilidades tecnológicas hoje, né? Está muito similar. Para ir até lá é cada vez menos importante. Às vezes sim, mas dá para mandar exames para lá, ouvir opiniões de lá, eles mandam para cá. Sabe que é muito legal que a gente está investindo $2 milhões só em infraestrutura de tecnologia com a Cisco para teleconferência. Isso aí. E para isso. Então hoje, se alguém quiser fazer teleconferência no mês, a gente tem uma sala específica para isso, para poder ter comunicação direta. Eu sei que já é possível, eu não sei se ainda se faz, eu não sei quando, que o médico lá da Johns Hopkins opere o paciente aqui. É possível com robô. Com robô. Alguns tipos de cirurgia, isso é muito possível. Eu não sei se faz por uma questão cultural, eu não sei até que ponto isso está testado. Sim. Mas porque hoje os médicos igual já estão olhando para a tela, né? O paciente está ali. Nós temos programas, o programa da doutora Sheila Martins, de AVC, que na verdade já envolve a teleconferência para auxílio no AVC, no programa federal que ela tem junto ao Ministério da Saúde. Então, a tecnologia, ela vem totalmente a favor da medicina. Isso é fantástico, né? A gente imaginar há 10, 15 anos que um médico nos Estados Unidos poderia operar um paciente não há dúvida. No Brasil, assim, sem precisar vir para cá e vice-versa. Não é assim, né? Não é simples. Ainda não, já se pode. Mas se pode. Isso vai evoluir. A tendência é que... Eu não sei que tem uma barreira que é quase cultural. Eu não gostaria de ser operado por um médico que não está na minha frente. Sem dúvida. Mas, enfim, eu não sei para que lado vai isso. Né? O mundo vai mudar, né? Eu acho que eu até estava discutindo ontem, na minha graduação, no mestrado, sobre inovação, né? E quando a gente pensa em inovação não é comprar a melhor robô, a melhor máquina. Inovação, na verdade, é um estado de espírito, né? Você está aberto para o novo.
é você reconhecer que a vida muda, que as pessoas envelhecem, nascem, morrem, que as instituições mudam. Então, o Moinhos ele tem muito respeito pela sua tradição e pela sua história. Mas a gente tem a certeza de que a medicina praticada há 50 anos não vai ser a mesma do futuro. Então, a gente quer estar com um pé na história e na tradição e um pé na inovação, no conhecimento da medicina. Essa é a nossa missão. E nessa área, pelo menos na área do atendimento, né, a inovação, a mudança, ela tem que ser muito cuidadosa e muito criteriosa. Não dá para experimentar, tem que ser antes. Né? De preferência não com cãezinhos beagles. A gente fala muito... se experimente em outras coisas, mas que quando chega ao paciente, quando chega ao paciente que o processo já tenha grau de segurança total. A gente fala em medicina baseada em evidência, né? Essa é a grande lei de todos os hospitais sérios do mundo e do Brasil. Medicina baseada em evidência, evidência científica. Bom, não há nada, nenhuma prática que não tenha embasamento científico provado. A gente falou antes no que o Moinhos ganha, enxerga nessa parceria. Né? E para Johns Hopkins, o que eles vão se beneficiar? Qual é o foco deles aqui no Brasil? No Brasil, obviamente, deve ser expansão, né? Porque... Isso está muito na cultura dos americanos, né? Eles não têm medo dos americanos, um pouco antes dos ingleses, né? Então, se você falar, Adam Smith é um pensador, economista que criou lá o livro A Riqueza das Nações, e ele estimula que quanto mais aberto as pessoas e as empresas estiverem, todos ganham de forma crescente, né? Não quer dizer que a gente concorda, que eu concorde com isso 100%, a gente pode ver o que está acontecendo agora dos americanos, se abriram demais e as bolhas, e o prêmio Nobel, os 2 prêmios Nobel que saíram agora da economia, prova que não existe, são posições antagônicas e que não existe unanimidade na teoria. Mas parte da cultura americana está muito aberta ao mundo. Alguns podem dizer que é por imperialismo, outros podem dizer que é por cooperação, outros podem dizer que é por interesses próprios, mas está no DNA, assim como a DNA da doação, eles são abertos ao mundo. Os ingleses já faziam isso, os americanos fazem isso. Então eu cheguei lá e fiquei muito impressionado quando eu me deparei com 20 idiomas diferentes, era um congresso para 20 parceiros internacionais, o Moinhos exaltado como primeira parceria, o orgulho deles, era um incômodo para eles não estarem com uma bandeira no Brasil. E por que eles buscaram Moinhos de Vento? Eu tenho certeza que é por causa da nossa excelência. Vocês devem ter vindo aqui, aberto todas as gavetas, olhado embaixo do tapete, buscaram mais 2 instituições fora do Rio Grande do Sul e acabou que conosco avançou um pouco mais rápido. A certificação da Joint Commission, ficaram encantados com a organização e falaram muito assim, como aqui é limpo. Né? Então, assim, eu fiquei muito orgulhoso de escutar o presidente da Hopkins falar isso. E quando eu cheguei lá, eu pude perceber que você tem várias instituições americanas, a Cleveland Clinic, a Mayo, que são outras grandes instituições americanas, eles estão com filiais lá no Oriente Médio. Então, se você falar em Dubai, se você falar em Catar, se você falar em Emirados, que são instituições com alto poder aquisitivo, que como mandavam muitos pacientes para lá, eles acabaram abrindo filiais nessas regiões. A Hopkins, ela tem, como eu falei da questão focado na missão, ela está muito menos focada no econômico e mais nas parcerias. Então, ela estabeleceu parcerias. Então, foi a forma que ela teve de se internacionalizar através das parcerias. Eu vejo isso de forma... Eu vou dizer, posso estar sendo inocente, mas eu achei eles muito generosos nessa coisa da divisão da missão e da troca de conhecimento. E eles nos trataram de forma muito equânime, sabe? Igual para igual, então, sem arrogância. Você viu, né? Você estava presente no evento, e eles falaram o quanto que eles vão ganhar de conhecer. Nós temos um projeto bonito agora na Restinga, sim, que se a gente continuar no projeto, obviamente que essa é a nossa busca, a gente está presente. Eles percebem as possibilidades que podem existir no atendimento. Para pesquisa deve ser interessante. Para pesquisa. Tem um campo novo, um universo novo de pesquisa demográfico. Não há dúvida. E eles têm muito interesse também na questão da responsabilidade social, de cuidar da população mais carente, de olhar doenças novas. Então, eu acho achei que os americanos eram malvados e queriam... Eu vou dizer que é uma sociedade plural, tem os malvados e os bonzinhos, como tem aqui também. É isso que eu essa simplificação, né, botar esse carimbo, o imperialismo americano. Nos Estados Unidos é muito vasto, é muito complexo para ser definido por só carimbo, uma só bandeira. Acho que a maior maldade é a ignorância e a omissão.
Quando você se omite a uma causa injusta, quando você se omite ao que está acontecendo de errado, a maldade ela prevalece. Mas, como você falou, tem muitas pessoas lá e eu vejo instituições como essa, como instituições que sobrevivem como a nossa, de mais de um século de existência. Você para pensar, quantas empresas hoje têm mais de um século de vida? Então, assim, sobreviver não vai ser o lucro que vai te fazer sobreviver 100 anos. Vai ser você olhar para o teu cliente, para o teu paciente, para o teu objetivo maior. É isso que vai te fazer viver de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Isso eu acho que a gente tem um pouco em comum, nós e a Hopkins. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mãos e Mentes de volta, hoje conversando com o Mohamed Fahini, superintendente financeiro do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Quais são as próximas novidades do hospital? Tem o da Restinga, que está, imagino que a obra deve estar praticamente pronta já. Tá bem bonito. A obra física. O recheio também já está lá dentro? Ainda não? Como eu falei, a gente faz parte com os outros 5 hospitais de excelência de um programa chamado PROAD, junto ao Ministério da Saúde, no qual nós apoiamos o Ministério da Saúde na criação de programas. Obviamente que o dinheiro vem do próprio Moinhos de Vento através das suas isenções fiscais. Então, essa lei é uma lei recente. Então, nós, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz, nós acordamos com o Ministério que programas nós iremos entrar. Então, esse é um recurso federal que nós aplicamos orgulhosamente aqui em Porto Alegre. A gente não quer mandar para outro lugar. Em vez de o Moinhos recolher impostos, ele está construindo um hospital. Isso aí. Na Restinga. Isso. Algumas contribuições de impostos, não todas, que são relativas ao governo federal. Sim. E nós podemos um programa. Nós não construímos o hospital, foi um programa, na verdade ele é muito mais que um hospital. Ele é um sistema de saúde. Então ele é uma escola, é um hospital e são redes de saúde da família, cuja primeira etapa do programa foi o mapeamento da comunidade. Então você escaneia a população, tu sabe quem é a população e tu vai definir que ações você vai tomar para acompanhar as famílias com as... Maiores, porque é diferente a incidência de determinadas doenças. Exatamente. Tu vai descobrir que o problema não é o mais grave, mas é o mais simples. Pode ser vacinação, sim, pode ser pré-natal, pode ser coisas muito mais simples. E a partir disso, as unidades de saúde da família vão visitar e mapear e escanear. Esse é um modelo a ser replicado no Brasil. Então ele não é somente um hospital, ele é um sistema de saúde. Isso faz parte do programa federal, junto com o Moinhos, em parceria, cujo terreno foi doado pela prefeitura. Agora, a etapa seguinte, a gente está indo ao processo de finalização do hospital. Como vocês sabem, o processo de obras e investimento, ele podem haver alguns atrasos, mas a gente está na etapa final de construção. Quem quiser ir lá visitar, a obra está muito bonita. Que tamanho tem esse prédio? Não sei se tu tens a metragem. É um hospital plano, é o primeiro hospital verde que a gente vai ter certificado. Então ele não vai ter elevadores, um hospital como tem uma área muito grande, é um hospital muito plano, que vai ter, vão ter aproximadamente 120 leitos. Então é amplo, tem capacidade de se expandir ainda mais, vai ter uma escola anexa. E é um projeto que a gente se apaixonou, né? Porque é uma população que a gente também está muito próxima e acaba se apaixonando. Mas no bloco anterior dissesse se nós ficarmos no projeto. Como assim? Não, na verdade, nós ficaremos no projeto, temos uma parceria, não tem condições de a gente sair de lá, porque, como eu falei, a gente é parte integrante, a idealização daquilo. A fase que nós estamos integrando agora é a fase de entrega de um programa com o governo federal, que é de finalização do projeto de construção e implementação dele. Agora a gente está iniciando uma parceria com a prefeitura para contratualização e gestão deste hospital. E a gente está com uma relação muito próxima, tanto com a prefeitura quanto com a Secretaria de Saúde responsável. Nós dois entendemos que seria muito bom essa parceria continuar e a gente está caminhando, estamos exatamente nesse momento construindo a parceria futura. Todo mundo tende a ganhar, tanto o ente público quanto a comunidade, e o Moinhos está, de alguma forma, construindo a sua missão lá de trás, quando atendeu uma comunidade alemã desassistida. A gente está voltando ao nosso DNA, que é atender uma comunidade desassistida, dessa forma com uma outra origem, mas que pode alavancar para a gente muitas outras coisas através da geração de conhecimento e outras parcerias que a gente pode fazer. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho. Nesse momento, a gente está em processo de construção da próxima fase.
A parte boa é a seguinte, existe muito boa vontade entre todas as partes para fazer acontecer. Assim dá certo. Todo mundo senta ao redor de uma mesa, conversa, ouve um ao outro, as coisas em geral evoluem de uma forma positiva. Mohamed Parrini, superintendente financeiro do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado pela entrevista aqui ao Mãos e Mentes. Uma coisa importante, a gente está inaugurando a emergência, você me perguntou, já no fim do ano, a última fase da emergência, teremos uma emergência maior. Bem maior. E melhor para atender a comunidade de Porto Alegre. Ela dobra de tamanho, mais ou menos? Ela dobra ou até mesmo triplica de tamanho. Sim, com digamos assim, com a popularização dos planos de saúde, né, a emergência passou a ser um gargalo do hospital. Um gargalo de muitas reclamações. E a gente vai duplicar ou triplicar o tamanho. Então a gente está atendendo... Tomara que eu não precise, mas se precisar... É muito bem-vindo. Você está sempre lá. É muito bem-vindo. Eu e ninguém que está nos assistindo agora. Né? Mas quando precisa é bom ter uma boa, né, com espaço, a gente consiga chegar a ser bem atendido. Estaremos lá. Obrigado, sorte e sucesso sempre. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Mais sobre TV Com em tvcom.com.br. Estamos no facebook.com/Mãos e Mentes e no Twitter, @Mãos e Mentes. O programa está terminando. Amanhã estaremos de volta. Vamos falar sobre educação. Boa noite e até lá.